Seja bem-vindo ao meu canal, bora para mais uma aula de aprendizagem, bora! Aula hoje, aula 1 de ângulos, vamos aprender a medir ângulos, vamos, bora! Vamos lá, nessa aula a gente vai aprender a medir ângulos com um aparelho chamado transferidor. O que? Transferidor? Sim. Então a gente está acostumado a duas questões, né? Para medir superfícies retas, a gente mede com o transferidor, né? Com uma régua, né? Então a gente coloca a régua, geralmente ela utiliza algumas unidades, né? Nós temos a unidade maior aqui que a gente está vendo, centímetro, tá bom? Essa menorzinha aqui é o milímetro e tem um metro que é grandona. Então quando a gente pensa assim, que está medindo qualquer tipo de objeto, por exemplo, vamos pegar aqui, esse aqui é de 100, opa, aqui ficou muito pequenininho. Tá? Vamos pegar aqui de 30 centímetros a régua. Essa aqui é a régua de 30, tá bom? Que é a popular que a maioria das pessoas tem, né? Então, essa é a régua de 30 centímetros. Ela mede superfícies basicamente planas, tá bom? Então, a gente não consegue, linhas retas, tá bom? E agora a minha pergunta é para você, tá? E se eu quiser medir uma superfície não reta? Como assim, professor? Então, eu vou pegar aqui para você, ó. Então, eu pego aqui e falo assim. Professor, eu estou medindo uma superfície reta, certo? Eu uso a régua. Aqui, por exemplo, eu tenho 5 centímetros, certo? Isso. Aqui, por exemplo, eu tenho, se eu marcasse aqui, eu tinha 1, aqui tem 1,4 centímetros. Esse 4 aqui são os milímetros, né? Correto? Então, é 1 centímetro e 4 milímetros. Mas é assim que eu escrevo a unidade. Mas se eu quiser, em vez de fazer uma linha reta, uma linha curva, aí eu vou usar esse aparelho, que é o transferidor. O transferidor, ele tem uma unidade principal que chama-se graus. Ok? Por exemplo, graus. Por exemplo, se eu tivesse aqui, essas são as unidades. Ela é uma régua que mede contornos circulares, tá bom? E esse é o objetivo da nossa aula. Por exemplo, só falando para você, 4 graus eu represento assim. Então, vamos pegar lá o transferidor, ver se eu consigo trazer aqui. Esse é o transferidor. E ele mede, olha, aqui eu vou pegar aqui a nossa bolinha, aqui, ó. E ele mede, ó. Se eu quiser medir uma superfície curva, né? Eu meço com o transferidor, tá vendo? Aqui nós temos duas medidas, olha aqui embaixo. Nós temos aqui embaixo o grau, ó. Se eu posso até jogar aqui, ó, ele vai aumentando os graus, tá? Então eu começo com 0 graus, ó, vem aqui 0 graus e eu vou aumentando lá, ok? Ó, 20 graus, veja essa medida que está sendo feita aqui embaixo, tem a parte de cima e a parte de baixo, mas eu vou fazer aqui, ó, 27, 28, vou dar um Ctrl mais para vocês verem aqui com melhor exatidão. Tá vendo os graus? Aqui, ó, eu tenho a medida do graus, tá bom? Ok? E eu vou aumentando aqui, ó. Vou diminuindo. Então, os graus, eles são representados dessa maneira, aqui, beleza? Aqui eu estou com duas medidas, porque se eu pegasse, eu podia pegar, por exemplo, ó, colocar 5 graus aqui, 4 graus. Tá? Esse tem dois lados do transferidor. Esse talvez seja a grande dificuldade quando você vai medir o grau, sabe por quê? Porque a régua às vezes tem dois lados. É normal uma régua ter dois lados. Nada impede de eu chegar e medir de um lado para o outro. Né? Não está errado, né? Mas o parâmetro normal que a gente deveria ter, né, quando a gente mede os ângulos, é começar do zero. Mas só que aqui também tem dois zeros, ó. Então vamos supor aqui, se eu começar com a régua da parte de, ó, tem duas numerações, a parte de cima e a parte de baixo. Se eu começar pela parte de baixo, notem aqui, ó, tá vendo os graus? Eles vão aumentando conforme, ó, olha aqui, isso, eles vão aumentando, beleza? Agora, se eu pegar do outro lado, olha, tá vendo aqui, ó, é o mesmo processo, tá bom?
porque aqui, por que está aumentando esses dois valores? Porque ele está medindo a parte de cá e a parte de lá, do lado de lá. Ele mede de duas partes, a parte de cá e a parte do lado de lá. Eu vou ficar aqui mostrando uma outra aqui, ó. Esse é o nosso transferidor também, tá? Deixa eu dar um Ctrl mais aqui para aumentar. E ele também tem a mesma característica, tá bom? Vou Ctrl menos aqui. Bem, tá aqui o nosso transferidor. E eu vou pegar, olha, tá vendo? Aqui é o marco 0 e ele vai aumentando os graus. Olha. O transferidor inteiro, veja, vou começar aqui do 20, ele vai até aqui, ele chega no 90, depois ele vai aumentando 100, olha, 150, 180, olha lá, chegou no 180. Olha que interessante, o 90 é um ângulo praticamente um L. Quando ele faz o segundo L, ele chega no 180. Quando ele faz o terceiro L, ele faz 270 e o último 360. Se você olhar a tabuada do 9, 9 vezes 1, 9, então seria 90 graus, 9 vezes 10, né? Correto? Depois eu tenho 9 vezes 2, 18, 180, 9 vezes 3, 27 e 9 vezes 4, 36. Veja, o 360 graus ele dá inteiro, ó. Ou ele está no início, ou ele começa de novo, todo o processo. Beleza? Só lembrando para vocês, é um ângulo que tem 90 graus, ângulo reto. Um ângulo que tem 180 raso, certo? Nós temos os ângulos com menos de 90 graus, são chamados de agudo, tudo aqui é agudo, ó. Tudo menos de 90. Todos aqueles que têm acima de 90 graus são obtusos. Beleza? Mas é isso que eu queria falar para vocês nessa aula, tá bom, pessoal? Então, nós falamos sobre o transferidor, em que tem as medidas em graus. Valeu, povo! Até o próximo vídeo. Fui!